maldições durante a vida, que são os 5 sentidos que nós temos, portas de entradas, são 5 sentidos, e o inimigo, através de tentações, através de ciladas, ele procura essas entradas na vida das pessoas. Eles precisam de autorização para entrar, e é claro que o pecado sempre é a porta que se abre, a transgressão sempre é a porta que se abre. Então nós vamos ver sobre esses sentidos e como quebrar essa manipulação do inimigo, que depois que entra, causa uma prisão. Ele lança algemas na vida da pessoa. Então nós vamos entender como que nós podemos nos libertar, ou sermos libertos, e também libertar outras pessoas que estão presas. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, diz: mas o Espírito, aqui é o Espírito Santo, né, expressamente diz, eu falei 1 Timóteo 4, 1, que em tempos posteriores, alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Irmãos, aonde o diabo mais trabalha é através do engano e da mentira. Aonde Satanás mais trabalha para derrubar pessoas, derrubar crentes, derrubar líderes, derrubar pastores, é através dos enganos e das doutrinas de demônios. As maiores religiões do mundo, elas trabalham no ensino. As maiores seitas no mundo trabalham com a Bíblia na mão, ensinando, distorcendo princípios da palavra de Deus, porque através do engano, o espírito maligno aprisiona a mente da pessoa. A mente é o campo de batalha, a mente é o lugar mais importante dentro da nossa alma. Sim ou não? A mente, porque tudo passa pela mente, tudo vem na nossa mente, e muitas vezes os demônios sabem o que as pessoas pensam. Por que eles sabem? Porque eles colocaram os pensamentos, colocaram as mentiras, e a pessoa está correspondendo às suas mentiras. Então ele sabe o que a pessoa está pensando. Quando a pessoa começa a corresponder com as suas ciladas, então Satanás sabe o que a pessoa pensa, e nós temos que tomar muito cuidado, porque o inimigo trabalha muito nessa área do engano, prendendo a mente. Foi assim que ele começou a derrubar Eva, primeiramente, e depois Adão. Em Gênesis capítulo 3, versículo 1, ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito, e esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Eva não podia ter aberto o diálogo, porque ninguém pode calar a boca do inimigo, nem mesmo Jesus mandou ele calar a boca, porque ele fala. Só que Jesus resistiu e venceu. A resistência tem que ser na palavra, e com a verdade da palavra. E outra coisa, irmãos, muitas vezes nós somos atacados na mente, e nós queremos resistir na mente, e não pode. O ataque vem na mente, com os pensamentos, e a nossa resistência tem que ser em palavra. Está me ouvindo? Tenho que falar, eu resisto esse pensamento em nome de Jesus. Eu resisto esse ataque espiritual em nome de Jesus, porque o inimigo não vai ouvir se você não falar. Está me ouvindo? Está entendendo isso? Muitos crentes, vem um pensamento maligno, vem o pensamento de cobiçar uma moça ou uma mulher, vem o pensamento de desistir da fé, e aí fica resistindo na mente e perdendo a batalha. Eu tenho que falar,
eu resisto, eu repreendo, em nome de Jesus, ou o sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida. Amém, amados? Na situação de Eva, ela abriu o diálogo, porque Satanás veio com a dúvida e com a mentira, e em vez dela resistir, ela abriu o diálogo com o inimigo, e começou então a ser aprisionada na sua mente. Então o diabo foi colocando ela dentro de uma cilada, e ela engoliu todo o veneno daquela serpente que era Satanás astuto. E a palavra de Deus diz que se nós resistirmos o diabo, ele fugirá da nossa vida. Amém, amados? Mas tem que resistir. Eu não posso aceitar. Então tem muitos ataques na nossa vida, até como líderes que nós somos, como pastores que nós somos, como líderes dentro de um ministério. Vêm as seduções do inimigo, as seduções do dia a dia. Desista do ministério, pare de ficar trabalhando para a sua igreja, não é isso? Você dá mais tempo à igreja do que na sua própria vida, e vem vários ataques. Vem vários ataques. Às vezes alguém sem maturidade acaba chegando em você e dizendo assim: não, sai da sua igreja, vem para a minha, que aqui é melhor do que lá. Ou então você já tem capacidade suficiente para ter a sua própria igreja, e quando a pessoa sai dessa cobertura, ela perde a proteção. Ninguém pode caminhar sem cobertura espiritual. Ninguém pode. Eu, como pastor, o apóstolo Edilson, nenhum de nós, agora eu posso caminhar, já tenho experiência, maturidade, discernimento, tantos anos de ministério, capacidade, já expulsei alguns demônios, já fiz algumas coisas, já posso caminhar sozinho. É o início do fracasso, é o início da derrota espiritual, porque ninguém vence o inimigo sem cobertura. Está entendendo isso? Ninguém vence a batalha que está à nossa frente. O diabo nos ataca pelo menos de duas formas. Primeiro, ataque direto, ataque frontal no dia a dia, e ataque a longo prazo. Os dois ataques nós temos que vigiar. Os dois ataques é aquilo que Paulo fala em Efésios capítulo 6, versículo 10, que nós temos que vencer no dia mau. O dia mau é aquele dia que parece que tudo está dando errado, parece não, está dando tudo errado, e aí vem o sentimento de desistência, e é nesse dia que você tem que buscar o auxílio de Deus, é nesse dia que você tem que buscar o auxílio do teu discipulador, é nesse dia que você tem que buscar o auxílio do teu pastor, do teu ministério, da tua igreja. Amém, amados? Para vencer o inimigo. Quando nós lemos Gênesis, a gente vê que Eva, em nenhum momento, ela parou para dizer: Senhor, o que eu faço? Nenhum momento. Era a sua como se diz, o seu ego, o seu eu, diante de um ataque terrível. Ela não buscou auxílio nem ajuda, nem de seu marido Adão, que era a sua cobertura, o seu sacerdote, e nem a Deus. Pensou que podia vencer sozinha o inimigo, e na realidade ela foi tragada pelo inimigo, e tudo começou na mente, através das palavras. Então os nossos ouvidos são portas de entradas para espíritos. Se Satanás lança uma mentira e eu acredito, ele já me prendeu. Entendeu isso? Se ele lança uma seta, se ele lança uma cilada e eu entro, ele já me aprisionou. Porque os nossos ouvidos são entradas.
Então muitas pessoas se envolveram com tanta coisa na sua vida, dando ouvidos a espíritos malignos, desde o envolvimento com vícios, com drogas, com bebidas, com prostituição, com feitiçaria. Tudo começa ouvindo, alguém chamando, alguém convidando, alguém lançando o veneno. E aí a pessoa se converte a Jesus, glória a Deus, mas tem que continuar vigiando os seus ouvidos. Não empreste os seus ouvidos para o inimigo. Não empreste os seus ouvidos para o adversário. Discirna a voz de Deus entre tantas vozes deste mundo. Está me ouvindo? Então os nossos ouvidos, aquilo que a gente está ouvindo, o que é que você ouve diariamente? Que tipo de música você ouve? O que é que entra pelos seus ouvidos diariamente? Porque aquilo que entra é o que está alimentando a nossa alma, ou está adoecendo a nossa alma. Certa vez, fazendo uma libertação, eu conto essa experiência no livro e ela marcou muito, porque foi um confronto muito forte com o espírito maligno de linha de mesa branca, que de branco não tem nada. Os espíritos que atuam na mesa branca, que é chamado de kardecismo, são piores do que os demônios do candomblé, da umbanda, da quimbanda. Os espíritos que atuam através do kardecismo, eles são superiores, eles são mais fortes, eles são chefes, e eles não se misturam com os outros demônios, porque é uma outra categoria. Está entendendo? O carioca fala, né? Categoria. São espíritos abaixo. Os da mesa branca são mais altos. São doutores, são médicos, filósofos, são enfermeiras, são padres também, e até freira. Só não baixa pastor. Não funciona, né? E aí eu fui chamado para fazer uma libertação de uma mulher que estava com um problema sério. Ela estava falando em línguas. Eu falei, pastor, então era benção. Não. Ela não tinha controle. Ela ficava falando em línguas o tempo todo. Ela ia no açougue comprar carne e falava, me dá 1 quilo de carne. E quando veio, começava a falar em línguas. Sirinada, 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 sirianda, siriboia. Se tu me cantas, tu me levas. Já viu essa história? Diz que a irmã estava desesperada para casar, e ela chegou falando em línguas perto do irmão, né? Se tu me cantas, tu me levas. Tu me cantas, tu me levas. O irmão tinha discernimento e falou, ripa lá para trás. Ripa lá para trás. Não é? Misericórdia. Misericórdia. Outro irmão falava, Senhor, me dá vitória nessa área, eu preciso casar, me dá vitória, me dá vitória. E aí chegou a irmã Vitória, mas era horrível para ele. E ele falou, Senhor, o senhor entendeu mal, não é irmã Vitória, é outra coisa. Aí essa mulher ligou e falou, pastor, eu não aguento mais, falando em línguas. E aí a gente foi visitá-la. Ela falava em línguas sem parar, e tinha muita opressão, dor nas pernas, aquele negócio todo. E ela vinha de família de kardecismo, de mesa branca. Só que ela não quis se envolver, ela começou a ir para a igreja, queria Jesus na vida dela. E os demônios, não, família toda é nossa e ela também. E aí a gente foi fazer a libertação. E na hora da libertação o Espírito manifestou, e
E aí ele começou a falar em línguas e eu ordenei que parasse. Imagine só, né? Você tem que ter muito discernimento, né? Pessoa falando em línguas, cala a boca, em nome de Jesus. Mas tem que ser, não é de Deus, não é? Uma outra situação, a mulher começou a falar em línguas estranhas. Eu falei, qual o teu nome? Chucaveira. Chucaveira no meio das línguas, imagina. Como é que pode ser de Deus isso? Não pode ser, não é verdade? E aí essa mulher então, querendo a libertação, preste atenção, manifestou, começou a falar em línguas, e depois começou a falar em francês. A filha dela do lado, falou assim, pastor, esse daí é o espírito que vai lá, e ele não fala português, toda vez ele tem que ter um intérprete. Imagina eu, mineiro, nem português direito a gente fala, nós fumamos, nós voltemos, não é? Você vai lá para a morte do quê? Fazer o quê, meu filho? Oh. Então, aí, eu falei, em nome de Jesus, pode falar a minha língua, e falou português, parou de falar francês. Qual o teu nome? Doutor Paulo Vitor. E assim, ó, sabe, em pé, com maior panca de doutor, porque Exu cai para o chão, vira aquela bagunça, né? Exu, pombagira, esses bichos, vomita, não sei o que, papapá. Esses aí não, fica em pé. Uma vez manifestou um Joana Dark, manifestou e já falou para mim, posso sentar? Com maior educação. Se você não tem discernimento, pode. Aí quero ver expulsar depois. Pode não, pode ficar em pé aí. Aí fui mal educado. E aí então, doutor Paulo Vitor. E quando eu comecei a confrontar, para ele soltar, ele falou assim que tinha 2 legiões nas costas dela, em forma de X. Legiões, cada legião são 6.000. Então tinha 12.000, não é? Nas costas dela. E ele dizendo, ela me pertence, a família toda é minha. E começamos a quebrar as obras daquele espírito. E é interessante que esses demônios de mesa branca, eles também não ficam muito tempo não. Dali a pouco eles, saem. E aí começamos a confrontar, e ele falou assim, eu vou sair, mas eu volto. Eu falei, então você não vai sair não. Já que vai voltar, então já não sai, né? Não é verdade? Em nome de Jesus, por que você vai voltar? Porque tem 3 portas que eu entro na vida dela. Agora segura aí no banco para você não cair. Qual é a porta? Fala. Em nome de Jesus. Aí ele falou, a primeira porta, ela ouve as minhas músicas. Ela gostava lá de um axé, de um samba, de um pagode, do mundo. Está entendendo? Ouvidos. Primeira porta que ele falou, ouvido. Ela ouve as minhas músicas. Irmão, como que uma pessoa vai ser feliz ouvindo música sertaneja? Me diz. Menino da porteira, Fuscão preto, me fala. Corno, um fio de cabelo no paletó. A pessoa tem que se matar mesmo, não tem jeito. Ouvindo músicas funk, cachorra e não sei o quê, a pessoa tem que morrer, não tem jeito, porque são músicas que envenenam. Não, pastor, tem o Roberto Carlos que é romântico, que tudo vá para o inferno, não é o que ele fala na música? Como é que uma pessoa vai ser feliz assim? E aí então começamos a confrontar e tal, e aí ele falou, segunda porta, ela assiste as minhas novelas. A filha dela já estava chorando, como alguns aqui já estão querendo chorar. A filha chorava, porque ela também assistia as novelas. Era um Pantanal, umas novelas da Rede Globo.
Sabia que todas as mulheres da Rede Globo tomam banho para Pombagira, entrar e passar pela televisão, entrar pelos olhos. Muitos homens sérios, homens de Deus, muitos homens muitas vezes, né? Passam perto da televisão e falam: misericórdia, queima Jesus, ainda de Deus, não, queima Senhor, queima Jesus, que coisa feia. Mas está ali. Aqueles anciãos antigamente dobravam o braço em cima da janela e ficavam na janela. Que pouca vergonha. Às vezes não tem vergonha, não. Olha aí. E fica ali o tempo todinho, né? Não, pastor, é a última novela. E aí já começa as cenas da próxima novela. A prisão. Os demônios aprisionam pelos olhos. Por isso a pornografia é terrível para a pessoa se libertar. É ou não é? Ninguém fala, claro. Por isso eu também não levanto a mão, já não entro mais nessa. Amém? É terrível, porque os olhos, o espírito aprisiona, a mente cobiça dos olhos. E o espírito falou: ela assiste as minhas novelas. E a mulher não estava ouvindo nada que o espírito estava falando. Eu estou contando aqui, você fala assim: pastor, foi fácil, hein? Foi não. Teve muita batalha para ele falar isso aí. Se a gente não pisa na garganta dele, ele não fala. Está entendendo? Espiritualmente. E aí a terceira porta, ele falou assim: ela dá em cima de um homem casado. E é o primo dela. E aí a filha então estava esborrachada no chão chorando, porque ela sabia de tudo isso, era verdade, não era mentira. Falei: então em nome de Jesus, sai dela, sai da mente dela. E aí ele saiu, ficou no braço dela, o braço ficou duro. E ela voltou: pastor, o que está acontecendo? Eu falei: o que está acontecendo é que você tem 12.000 demônios nas tuas costas, e eles só vão sair se você se arrepender dos seus pecados e renunciar àquilo que você está fazendo. Amém, amados? Porque a pessoa quer libertação e a gente não pode brincar. Está errado. E aí a filha: mãe, as músicas do mundo, mãe, que a gente ouve, as músicas, mãe, o forró, isso não sei o que, tal. O Espírito falou que ele volta por causa disso. E a mulher já começou a chorar. Falei: mas tem mais coisa. E a filha: mãe, as novelas, mãe, Pantanal, as novelas que a gente assiste aí, mãe, o Espírito falou que volta por causa disso. Eu falei: tem mais uma coisa. E a mulher já estava tremendo, chorando: mãe, o primo, mãe, que a senhora dá em cima dele. Dá em cima no sentido, né, de paquerar, não é? O primo que a senhora paquera, que a senhora quer ele e tal. E a mulher: o que eu faço, pastor? O que eu faço? Pede perdão, renuncia em nome de Jesus e tal. E ela começou a pedir perdão, renunciar aquilo tudo lá. Eu renuncio, eu desligo em nome de Jesus, Deus, tal. Falei: amém. Agora deixa eu orar para sair da tua vida completamente. Terminou. O Espírito estava no braço. Em nome de Jesus, o Espírito aí manifestou de novo. E aí ele já falou: deixa eu ir embora, porque aqui não tem mais nada que me pertence. Amém, amados? Aí eu ordenei que ele tirasse toda a enfermidade, tirasse todo o mal e soltasse a vida dela. E ele saiu e não voltou. Não voltou. Glória a Deus. Amém, amados? Pode aplaudir Jesus. Glória a Deus. Agora eu fiquei sabendo que ela casou, está feliz, está na igreja. Então quer dizer, depois daquela libertação veio as bênçãos na vida dela. Então os ouvidos, eu estou falando aí, os olhos, tudo isso você tem na apostila. Tudo aquilo que nós ouvimos dos nossos pais, professores, amigos, televisão, internet, livros que lemos, tantos livros de feitiçaria, bruxaria,
temos que renunciar a esses livros que lemos. A leitura de um livro espírita já é uma iniciação para a bruxaria. Então a pessoa tem que renunciar. Muitas pessoas ficam presas em jogos, games de violência, de bruxaria, RPG e outros. Tem que renunciar e parar de jogar, claro. Amém, amados? Filmes de terror e horror, depois não sabe por que tem pesadelo, só vê filme de morte, vai sonhar com o quê? Com anjo? A pessoa só vê sangue voando para todo lado, depois vem pedir oração, pastor, ora por mim que eu estou com medo de noite, estou tendo pesadelo. Então tem que renunciar e tem que mudar a sua atitude, naquilo que você está vendo, para que os espíritos não tenham direito de amarrar a tua vida, a tua mente. Espíritos entram pelos olhos. Diga para o seu irmão: espíritos entram pelos olhos. É a candeia do corpo. Então nós temos que vigiar e ao mesmo tempo nós temos que renunciar àquilo que ouvimos e àquilo que nós vemos. Porque Satanás trabalhou exatamente isso em Eva. Está aqui em Gênesis, capítulo 3, no versículo 6. Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu, e deu a seu marido, e ele também comeu. Então Satanás prendeu, porque ele chegou e falou, e ela ouviu, e estava ali diante dos seus olhos a árvore, e aí veio a prisão nos seus olhos. A outra prisão também é no nariz, ou no cheiro. Espíritos malignos entram pelo nariz, através de muitas coisas, baforadas de cigarro, charuto, bebida, drogas. Eles entram pelo nariz e causam aprisionamento nos vícios, causam aprisionamento também em enfermidades, renite, labirintite, tudo quanto é it, que dá, sinusite. Muitas vezes são espíritos que causam, e eles causam enfermidades também no pulmão, porque entraram pelo nariz, infecções pulmonares, eles entraram pelo nariz, pelo cheiro. E a dependência, preste bem atenção, e você pode anotar aí: demônios são vermes espirituais. O que o verme ele faz para viver ou para crescer? Ele se alimenta, não é isso? Um verme se alimenta. Os demônios se alimentam dos pecados para sobreviver ou para se manter na vida de uma pessoa. Está entendendo isso? Eles se alimentam dos pecados. Por isso que se o espírito maligno causa impureza, perversão sexual, ele tem que se alimentar da pornografia, ele tem que se alimentar daquilo que é impuro. Se o problema é exatamente impurezas na mente, através de pensamentos de morte, suicídio, eles têm que ouvir músicas satânicas, músicas do mundo, para se alimentar. E o nariz são cheiro de incenso, de droga, de cigarro, de bebida, de sexo ilícito também, o cheiro, o sexo. Espíritos se alimentam disso. Você já viu aquela pessoa que bebe e não fica bêbado? Já viram isso? É o espírito que está bebendo. Pessoa que fuma até os 70 anos e não morre por causa do cigarro. Quem fumou? O espírito. Mas ele vai matar a outra geração com 30 anos, com doenças pulmonares. Então, os demônios, eles também
eles se alimentam de vícios. O ano passado fui fazer libertação com um rapaz que ele era um pai de santo nos Estados Unidos. E na hora da libertação o Espírito disse assim: eu só falo o nome se você me der uma cerveja. Que era o espírito do vício. É um tal de Zé Pilintra, ou Zé Pilantra. E nós falamos aqui, não tem negociação. Você vai sair na autoridade do nome de Jesus. Esse rapaz se converteu. E hoje está uma bênção. Ele não podia ter filhos. O demônio disse: ele nunca vai ter filhos. Há um mês atrás ele foi na nossa igreja com um bebê no colo. Claro, a mulher que teve filho, né? Mas foi lá para dar testemunho. Porque a mulher dele perdia todos os filhos. E no dia da libertação o Espírito disse: eu não deixo ter. E ele sentia gosto de sangue na boca, porque o demônio se alimentava do sangue das crianças. Mas nós quebramos a maldição e o filho veio. Então, os demônios se alimentam. Por isso tem que quebrar o vínculo, para que solte a vida da pessoa. Já expulsamos o demônio de bêbado, que quando saiu até o cheiro da bebida. Até o cheiro, o rapaz ficou são na hora. Então, quer dizer, eles entram por esses lugares. Nós temos que renunciar. E nós vamos renunciar hoje, se nós recebemos isso pelo nariz, amém, amados? Vamos renunciar a tudo isso, que pode ter entrado por ali. E Eva, por estar ali, ouvindo, vendo e cheirando aquela fruta, a sedução, porque a sedução é como uma corrente, e quando ela pega a pessoa, não é fácil de se soltar. Por isso a importância de se vigiar, para que não seja pego na sedução. Amém, amados? Agora preste bem atenção, a outra área, que é exatamente os pés, tocar, mãos, pés e o comer, é o tato. E podemos incluir também a vida sexual, o corpo em geral. Então o toque, o ato de comer, cheirar, pisar, pegar, é a consumação do pecado. Segundo Timóteo 2,26, e que se desprendam dos laços do diabo, por quem haviam sido presos, para cumprirem a vontade de Deus. Tudo aquilo que nós comemos como comida sacrificada e bebidas, nós temos que renunciar. Tudo aquilo que nós tocamos com as nossas mãos, nos nossos ídolos, nos ídolos passados que nós tivemos, na feitiçaria, sexo ilícito, temos que renunciar, porque as nossas mãos representam as nossas obras. E Deus fala: levante as suas mãos limpas e um coração puro. Pessoas que já tocaram em armas de fogo, em violência, têm que renunciar. Amém, amados? Pessoas que já fizeram artes marciais, têm que renunciar, porque espírito de violência entra. Tem que renunciar. Há um ano passado, fazendo libertação também, eu falei sobre essa questão dos pais quando começam a bater nos filhos e perdem a consciência. Já viu isso? Os pais começam a corrigir os filhos e de repente começa a bater e perde a consciência. Bate, chuta e pisa e xinga e fala. E se alguém não entra no meio, mata. Perde a consciência. É um espírito de violência. Normalmente quem apanhou muito na infância, injustamente, pode ter entrado o espírito ali de violência. E aí quando vai corrigir o filho, que merecia até, afinal de contas fez uma arte, fez mais uma arte,
mas ele não fica apenas numa correção, bate, esmurra. A mãe, quando é mulher, bate, esmurra, xinga. E eu falei sobre isso aí, e aí fomos fazer libertação na igreja. 2 mulheres veio e falaram: pastor, eu acho que isso acontece comigo. Começa a bater e perco a consciência. Alguém tem que entrar no meio. Falei: então vamos orar pela tua libertação. E começamos a fazer a oração de libertação. E o Espírito manifestou. Sabe como que ele manifestou? Ele começou a xingar. E como se a criança estivesse ali, ele batia assim: desgraçado, vai morrer. E batia assim, e gritava. Era a manifestação dele. Você está entendendo isso? Então nós temos que renunciar, porque as mãos, o corpo, representa muita coisa. Paulo diz: se desprenda dos laços do diabo. E essa palavra ele estava dirigindo para a igreja. Amém, amados? Estava se dirigindo à igreja. Então, são áreas em que os demônios entram e causam domínio, enfermidades, dores, e a pessoa fica debaixo de um jugo que precisa ser quebrado. Maldições e pactos só podem ser quebrados quando são confessados, renunciados, e quando uma autoridade espiritual ministra libertação. Amém, amados? Por que eu estou falando isso? Porque tem gente que chega para mim e fala assim: pastor, eu fiz muita coisa, mas tudo lá no passado, antes da minha conversão, eu já envolvi com essas coisas, já pedi perdão a Deus, mas a pessoa não renunciou específico. Então, por não ter renunciado, a maldição ainda está de pé, ainda está ali. O pecado foi perdoado, inquestionável, que a pessoa se arrependeu, pediu perdão a Deus. Amém, amados? Mas se não renuncia, o negócio fica no mundo espiritual. É como se fosse um peso, e quando tem uma brecha, ele cai. Eu aprendi isso na prática, através da libertação. Uma vez fazendo libertação em Poços de Caldas, uma igreja grande como essa, e aí eu atendi uma mulher na frente, ela magrinha e cheia de enfermidades, e ela chegou e falou: pastor, eu estou vindo aqui, porque se Deus não fizer alguma coisa, eu vou tirar minha vida. Meu filho está nas drogas, a minha filha está envolvida com prostituição, saiu de casa, não tenho marido, então minha vida não tem sentido. O espírito de morte estava ali. Falei: olha, vamos orar pela tua libertação, vamos crer que Deus pode começar a mudar a tua vida. E ela aceitou a oração, e comecei a fazer a oração de libertação. Em nome de Jesus, todo espírito que está amarrando a vida dela, que está fazendo isso e tal, manifesta. Qual o teu nome? Era lá um Exu Caveira e mais um tanto de espíritos. Eles sempre andam em bandos, nunca estão sozinhos. Quando manifestam a pombagira, pode ter certeza que tem mais Exus em volta. E a pombagira dá muito trabalho, porque ela vem em bando. Você sabe o que significa pombagira? Pomba louca. Por isso que ela vem como se fosse doida. A chefe das pombagiras é Maria Padilha, e acima da Maria Padilha é Iemanjá, certo? E aí começamos a confrontar ali para fazer a libertação dela. E o espírito maligno, quando eu perguntei: quem é que te mandou na vida dela? Aí ele disse assim: quem mandou está aqui na igreja. Eu tinha perguntado quanto tempo estava na vida dela, e o demônio falou assim: há 20 anos, há 20 luas, que representa 20 anos. Aí ele falou assim: quem fez trabalho, quem mandou está aqui na igreja. Aí eu pensei: será que tem algum pai de santo escondido aqui? Um satanista? Pensei, né? E eu comecei a apertar para falar.
que você imagina uma igreja de quase 2.000 pessoas, apóstolo Edilson. Ele falou o nome. Quem fez trabalho foi José Benedito. Agora, quantos José Benedito tem na igreja? Em Minas Gerais. Então eu comecei a apertar para saber quem era. E foi afunilando. Que o José Benedito era um diácono. Bom, já diminuiu então. Tinha uns 200 diáconos. Mas mesmo assim tinha muito José Benedito nos 200. Quem é a pessoa? Aí ele falou, é um dos intercessores. Aí, era um dos nossos intercessores. Aí eu falei, José Benedito, eu pego ele. Pensei. Falei, você fica aqui amarrado em nome de Jesus, você não sai daqui. Amarrei o espírito e falei para os diáconos, ninguém põe a mão. Porque tem gente que não pode ver um demônio que já vai pôr a mão, né? Sai. Põe a mão não. Aí deixou lá. E saí pela igreja, fui lá atrás. E naquele dia o irmão José Benedito estava ali. Irmão baixinho e tal. Ele não tinha ainda casado. Há talvez uns 40 anos mais ou menos. Já estava no Salmo 40. Esperei que passasse no Senhor. Quando passa nos 40, a pessoa já entra num outro salmo. Socorre-me, Senhor. Apressa-te, Senhor, em me atender. Olho para os varões, de onde virá o meu socorro? Até distorce os versículos, né? Não é verdade? É. E aí aqueles que já estão naquela fase assim, o que vier a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Glória a Deus. De maneira nenhuma vou rejeitar. O que o Senhor colocar nas minhas mãos, não vou rejeitar. Amém? Bom, aí fui lá no irmão José Benedito. E aí, irmão Zé, tudo bem? Tudo bem, pastor. Está precisando de alguma coisa? Nós precisamos falar com você. Irmão Zé, você já mexeu com o espiritismo? Você já foi espírita, alguma coisa assim e tal? Não, pastor, Deus me livre, cruz credo. Mineiro, né? Não, Deus me livre. Irmão Zé, mas você nunca foi lá atrás, no passado seu lá, não sei, algum envolvimento lá? Não, pastor, Deus me livre. Não, irmão Zé, você nunca se interessou por alguém, que você talvez foi pedir para alguém fazer? Aí ele, pastor, o senhor falando, eu estou lembrando de um caso. Eu morava lá na roça, lá naquelas fazendas lá e tal. Eu ia num forró lá, um rastapé. E aí um dia eu comecei a gostar de uma moça. E eu comecei a dar em cima dela e tal, querer namorar com ela. E ela nem deu bola. Alguém chegou e falou assim, ô Zé, por que você não vai lá no Tonhão lá? O Tonhão faz os negócios lá, os trabalhos lá, e ó, a mulher cai aos teus pés. Eu falei, irmão Zé, você fez? Pastor, eu fiz. Eu fui lá morrendo de medo daqueles trem, né? Aqueles trem lá, Deus me livre. Mas eu peguei o nome dela, aquele negócio tudo, e fui na encruzilhada, e joguei tudo lá. E falei o que ele mandou eu falar. Sabe qual que é a frase? Que ela vai ser minha, ou então não vai ser de ninguém. Falei, você fez, irmão Zé? Pastor, eu fiz. Morrendo de medo. O senhor falou, eu tinha esquecido disso. Faz tanto tempo, acho que foi 20 anos atrás. 20 anos. Falei, e aí, irmão Zé? Então eu joguei lá aqueles negócios. Falei, e ela gostou de você? Não, pastor, depois eu mudei de fazenda, fui capinar em outra roça, e esqueci dela. Falei, irmão Zé, vem cá. Aí trouxe ele assim, pelo canto da igreja, num lugar. Ela estava aqui ainda na frente, a cabeça baixa. Aí cheguei e falei, irmão Zé, olha lá. Ele pastor, ela. Mas tá feia, hein? Que é aquilo? 20 anos, endemoniada, você quer o quê? Achando que ia ver aquela
não é? Aquela loirinha, não é? Não tinha jeito, né? Não tem como. Aí ele, pastor, o que está acontecendo? Ela tem 2 filhos. Um está na droga e a moça está na prostituição. Falei, ela está cheia de enfermidades, está fumando, feito uma Maria Fumaça. O diabo está matando ela por tua causa. Sério? Falei, por tua causa, esse trabalho que você mandou fazer, se amarrou a vida dela. Ela teve 2 filhos fora do casamento, não tem marido, e o diabo está matando ela. E aí ele começou a chorar, pedir perdão a Deus. O que eu faço, pastor? Pede perdão, renuncia o trabalho que você fez. E ele foi renunciando. Em nome de Jesus, eu renuncio, eu quebro isso e desligo da vida dela. Olha, preste bem atenção, o irmão Zé tinha 10 anos de conversão. E eu pergunto, por que essa maldição não foi quebrada? Exatamente. Porque tem gente que acha que quando se converte, tudo acabou. O meu passado, todas as maldições foram quebradas, tudo que eu fiz. E não é assim. A pessoa tem que renunciar ao que fez. Amém, amados? Tem que quebrar a maldição. Aí, ele fez tudo aquilo e falou, pastor, deixa eu pedir perdão para ela. Eu falei, irmão Zé, se ela souber o que você fez, eu acho que ela te mata aqui dentro da igreja. Sai daqui. Depois de uns meses aí, você vai pedir perdão para ela. Aí ele foi embora. E aí eu vim em direção a ela. Ela estava de cabeça baixa. Quando eu fui chegando perto, o espírito maligno já falou assim, deixa eu ir embora. Aí eu falei, como é que é? Ele falou, deixa eu ir embora, porque ela não me pertence mais. Escuta. Aí eu falei, você não vai sair não, porque o diabo quer sair e deixar toda a sujeira. Falei, pode tirar o cigarro dela que você colocou, pode tirar os vícios que você pôs nela, tira as enfermidades dela, tira também, solta o filho dela nas drogas, e solta a filha que está na prostituição, em nome de Jesus. Depois que eu fiz tudo aquilo que o Espírito Santo me orientou a fazer, aí eu falei, agora em nome de Jesus, sai! Saiu. E aí ela voltou. O que aconteceu? O que houve? Falei, você está sendo liberta. Deus está trabalhando na sua vida. Continua vindo à igreja. E aí ela continuou. Dali um tempo ela chegou perto de mim, pastor, estou muito feliz, porque minha filha voltou para casa, saiu da prostituição, meu filho parou com as drogas. E um dia ela chegou, pastor, eu vou batizar, parei de fumar, e todas as doenças saíram dela. Pode aplaudir Jesus? Aleluia! Glória a Jesus. Esse testemunho está no livro, eu faço questão de contar, porque 10 anos de conversão, não tinha ainda quebrado aquela maldição. Foi o Espírito que falou que a maldição ainda estava presente. Ele convertido, irmãos, é uma benção, não era pai de santo, não era satanina, era uma benção, um homem de Deus. Só que na mente dele, ele já tinha até esquecido que um dia ele tinha feito aquilo. E Satanás trabalha muito nisso, para a pessoa esquecer o que fez, para ele continuar aprendendo. Então nós temos que entender que os espíritos entram também por palavras. Há uma frase muito conhecida, não é? Há poder nas suas palavras. Isso porque nossas palavras são sementes para o bem ou para o mal. Por isso temos que ter o cuidado com as nossas palavras e como usamos. Amém, amados? Então, em Provérbios 18, 21 diz, a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Nós temos que quebrar
as palavras de maldições que nós já lançamos, as invocações que já fizemos, os pactos que já fizemos. Está entendendo isso? Temos que renunciar palavras que falamos e palavras que ouvimos. E temos que vigiar no dia a dia as nossas palavras, porque os espíritos entram pelas palavras. O ano passado fui fazer a libertação com a moça, e foi interessante. O testemunho dela vai entrar no segundo livro, porque na hora da libertação ela começou a passar mal no fundo da igreja. Eu falei, traz aqui rapidinho. Quando trouxe, manifestou. E quando manifestou, eu fiquei surpreso com quem era. Era Belzebu, príncipe dos demônios. E ele causava muita resistência. Pra você ter uma ideia, ele fez aparecer uma mosca dentro da igreja, desse tamanho, voando. Na hora a gente nem percebeu, achamos que era normal. Mas depois, no final da libertação, o demônio falou, eu fiz aparecer. Porque ele é chamado de Senhor das moscas, espírito de destruição. Essa moça, ela tinha tanta opressão, no tempo que ela teve desviada, que às vezes ela ficava 3 dias sem ver o que tinha feito. Ela chegou a ter 9 relações sexuais numa noite, sem saber com quem, como foi. Quem teve relação foi o espírito. E na hora da libertação dela, nós fomos quebrando as maldições ali. Para você ter uma ideia dessa batalha, no dia que eu fui começar a libertação lá, a minha esposa teve um acidente de carro, bateu o carro. Ela estava 7 meses, com 7 meses de gravidez. Uma batida assim, que era para ter machucado, mas não teve nenhum arranhão. O carro dela quase deu perca total. Ela bateu em 2 carros. E eu sabia, isso é ataque, é porque tem alguma coisa que vai acontecer. E quando chegou lá e manifestou Belzebu, eu entendi o porquê o ataque durante o dia. Graças a Deus minha esposa não teve nada e nem o baby. Samuel nasceu, vai fazer 1 ano de vida. Graças a Deus. Mas na hora da libertação ali, quebrando, o Espírito falou uma coisa. Ela me invocou com 12 anos. E aí aquela frase assim entrou, eu falei, então, eu expulsei, porque tinha que fazer a renúncia. Som. Tinha que fazer a renúncia. Glória a Deus. Isso não é ataque espiritual não, viu, irmão? É bateria que está acabando. Porque tudo é demônio, né? Estoura a caixa, tá vendo? O demônio está ali, ó. Está velha a caixa, por isso que estourou. Não é? Nem tudo é demônio, amém, amados? Tem que ter discernimento. E aí então, eu expulsei dela o espírito. Claro, expulsei momentâneo, porque eu sabia que se não quebrasse, não ia soltar. E aí eu comecei a conversar com ela, eu falei, o que é que você fez com 12 anos? Qual foi o teu envolvimento? Você foi em algum lugar e tal? Eu fui fazendo várias perguntas, e ela tudo dizendo, não me envolvi, nada. Aí ela lembrou que com 12 anos, na escola, alguém ensinou ela a fazer aquele jogo da tábua, sabe? Que pergunta as coisas para o espírito, para ele responder. Com quem você vai casar? Com quem você vai namorar? Sabe disso? Sim ou não? Já viram isso? É um joguinho? Pois é, foi aquilo lá, a invocação do Espírito. Para Belzebu dizer, ela me invocou quando ela tinha 12 anos. E ela aprendeu esse jogo na escola, e sabe o que ela fez? Depois, dentro da igreja, na sala do cultinho das crianças, ela ensinou todo mundo a fazer. Olha como que o Belzebu trabalhou nisso. E então fizemos a libertação dela.
E Deus mudou a vida dela. Agora, é para você entender que as palavras também são invocações. Aquilo que falamos, ou aquilo que já falamos, precisa ser renunciado. Amém, amados? Cuidado com a sua língua. Tiago 1,26. Tem gente que solta. Ainda não quer soltar? Qual o teu nome? Dura se responder, né? Microfone. Cuidado. Igual a pessoa que falando com o cachorro, todo dia falando com o cachorro, né? Como é que você tá? Não sei o que. Um dia o cachorro virou, estou bem. Só morreu do coração. Fica falando com o cachorro, fica falando com o gato, né? Cuidado. O irmão chegou e falou: pastor, meu gato está endemoniado. Falei: por quê? Porque ele está no cio, a gata está no cio, fica me olhando. Eu falei: eu acho que é você que precisa de libertação. E o gato vai olhar para onde? O gato tem aquele olhar, né? Parado assim, né? Não é? Fica olhando e a gata no cio. Bom, se alguém cuida ser religioso e não refreia a sua língua, mas engana o seu coração, a religião é vã. Tem gente que sentado na sala, lambe a panela na cozinha, tamanho que é a língua. É. Quero oferecer sacrifício de louvor.